Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Direito Internacional e vamos tratar hoje das fontes do Direito Internacional. Na aula passada, nós já vimos as fontes extraconvencionais do Direito Internacional, os costumes e os princípios gerais de Direito Internacional. Hoje nós vamos falar dos tratados internacionais, essa fonte principal do Direito Internacional. Aliás, essa matéria, tratados internacionais, ela é muito abordada nos exames, então vamos lá. Os tratados internacionais, como já vimos, são fontes formais, são fontes escritas, são fontes convencionais do direito internacional, já que elas são provenientes de acordos, de convenções entre os estados soberanos e demais sujeitos do direito internacional. Então, os tratados internacionais são acordos formados pelos sujeitos de direito internacional, regidos pelo direito internacional e que emanam efeitos jurídicos sobre toda a ordem internacional, sobre toda a comunidade internacional. É importante lembrar que para que exista um tratado internacional não importa a denominação que aquele ato recebe, não importa se ele é chamado de tratado, de acordo, de convenção, de ato. O importante é que ele seja formado pelo consentimento mútuo formalmente estabelecido entre sujeitos de direito internacional. Então, um dos requisitos para a existência válida dos tratados internacionais é a formalidade na manifestação do consentimento mútuo que é dado pelos sujeitos de direito internacional que pactuam aquele determinado tratado internacional. Além disso, os outros requisitos para a existência e validade dos tratados internacionais são os seguintes. O primeiro deles é a capacidade das partes contratantes, ou seja, a capacidade das pessoas que vão formar aquela norma de direito internacional. De acordo com o artigo 6º da Convenção de Viena sobre tratados internacionais, as pessoas que têm capacidade para formar tratados jurídicos são os estados, as organizações internacionais e as demais coletividades equiparadas aos estados, como, por exemplo, a Santa Sé. Então, esses são os sujeitos de direito internacional que gozam de capacidade para firmar tratados internacionais. E é por isso que dizemos que eles têm personalidade jurídica internacional. Além da capacidade das partes, como já vimos, a formalização do consentimento mútuo dos estados contratantes, que deve se dar por escrito, é um outro requisito para a existência válida dos tratados internacionais. Outro requisito é a habilitação dos agentes signatários. Então, o agente do Estado que assina o tratado internacional deve ter habilitação jurídica para tanto. Por fim, o quarto requisito para a existência válida dos tratados internacionais é a licitude e a possibilidade do seu objeto. Então, o tratado tem que ter objeto lícito e possível. Já vimos então o que são os tratados internacionais e os requisitos para a sua existência válida. Vamos lembrar agora dos critérios de classificação dessas importantes normas do direito internacional. Existem vários critérios acadêmicos e didáticos para se classificar os tratados internacionais. Vamos começar analisando o critério formal. Sob um critério formal, os tratados internacionais podem, num primeiro momento, ser classificados como tratados bilaterais ou tratados multilaterais, também chamados de tratados coletivos. Esse critério leva em conta, portanto, a quantidade de entes participantes daquela norma internacional, a quantidade de entes que pactuaram aquele tratado internacional. Os bilaterais, como o nome já indica, são formados pela vontade de dois estados, de dois entes ou sujeitos do direito internacional. Os multilaterais ou coletivos, como também a denominação indica, integram mais entes, mais sujeitos de direito internacional. Ainda sob o critério formal, os tratados internacionais também podem ser classificados de acordo com o seu procedimento de formação. Sob esse critério, temos tratados internacionais de procedimento longo, também considerados tratados em sentido estrito, ou tratados internacionais de procedimento breve, também considerados como acordos executivos. O nome já diz, os tratados internacionais de procedimento breve
ou procedimento curto são aqueles que passam por um procedimento mais simplificado de formação. Para a formação válida desses tratados, é necessária uma única fase de manifestação do consentimento pelos entes soberanos, é a fase da assinatura. Já os tratados de procedimento longo, como também a denominação indica, para que sejam válidos, para que sejam existentes, devem passar por duas fases de manifestação do consentimento das entidades que vão fazer parte daquele pacto. Nesse momento, o tratado vai passar tanto pela assinatura quanto pela sua ratificação para que seja válido, para que seja eficaz. Um outro critério de classificação dos tratados internacionais leva em conta a sua natureza, é o critério material. De acordo com esse critério, são de dois tipos os tratados: tratados contratuais e tratados normativos. Os tratados internacionais contratuais, como o próprio nome já indica, são aqueles que formam um ato negocial entre as partes contratantes. Então, esses tratados vão formar um negócio jurídico entre os estados que dele participarem. Os tratados normativos, como também o nome já indica, são aqueles que vão formar verdadeiras normas jurídicas a serem cumpridas por todos os entes que aderiram àquela norma de direito internacional. Por fim, um outro critério de classificação é o critério da possibilidade de adesão. De acordo com esse critério, os tratados podem ser de duas espécies. Temos tratados abertos e tratados fechados. Os tratados abertos são aqueles que admitem a adesão por outros estados soberanos que não apenas aqueles que participaram da formação do ato. Já os tratados fechados, como também o nome já indica, são aqueles que não admitem a adesão por parte de terceiros estados, que não aqueles que participaram da formação daquela norma jurídica internacional. Já vimos então o que são os tratados internacionais, os requisitos da sua existência e validade e também a classificação dos tratados internacionais. Vamos falar agora do procedimento de formação dessas normas jurídicas internacionais. O procedimento de formação dos tratados passa por diversas fases. A primeira fase é a fase negocial. Nesse momento, o tratado vai ser discutido e negociado entre as partes contratantes. Passada essa fase negocial, o tratado deve ser assinado. A fase de assinatura, que é essa segunda fase, é a fase na qual o texto do tratado vai ser formalizado, vai ter um caráter formal. De acordo com o artigo 84, inciso 8º da nossa Constituição Federal, aqui no Brasil, compete ao presidente da República firmar esses tratados internacionais. Então, quem deve fazer a assinatura dos tratados no nosso país é o presidente da República ou os demais agentes diplomáticos assim credenciados por ele, de acordo com o artigo 84, inciso 7 da nossa Constituição. Depois de assinado, o tratado deve passar por uma aprovação legislativa. O tratado deve passar pelo referendo do Congresso Nacional. De acordo com o artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição, cabe ao Congresso Nacional referendar os tratados internacionais que forem firmados pelo presidente da República ou pelos agentes diplomáticos por ele acredenciados. Nesse momento, o Congresso Nacional não pode fazer emendas ao texto do tratado. Ele deve ou aprovar ou rejeitar o texto na forma como foi assinado pelo presidente da República. Depois de aprovado o Tratado Internacional pelo Congresso Nacional, é expedido um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, que é o ato que vai formalizar essa decisão tomada pelo Congresso no sentido de aprovar aquele ato que foi assinado pelo presidente da República. Expedido o decreto legislativo pelo Congresso Nacional, o tratado é encaminhado na sequência de volta ao presidente da República, a quem compete ratificar e promulgar aquele texto. A ratificação é um ato que manifesta o consentimento definitivo daquele Estado de se vincular aos termos do tratado internacional e aqui no Brasil compete ao presidente da República. Ratificado e promulgado o texto do Tratado Internacional, ele será então publicado no Diário Oficial, após o que deve ser feito o depósito do ato de ratificação do tratado no âmbito do Estado ao qual o próprio tratado indicou ser competente para receber os depósitos dos atos de ratificação.